Fala, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu trago para vocês um setup que é muito conhecido. Obviamente, o pessoal opera há bastante tempo e usa muito esse indicador que é o IFR, né? E hoje eu trago para vocês a automação do indicador IFR aqui com 5 setups que você pode operar de forma 100% automática no Profit Chart, tá bom? É, é um indicador muito conhecido, o IFR todo mundo conhece, é um oscilador, um dos mais famosos. IFR significa Índice de Força Relativa, ou ele é conhecido também em inglês como RSI, Relative Force Index. O pai manja dos ingleses aqui, rapaz, tá pensando o quê? Pai manja, pai é fluente nos ingleses, rapaz. Fica brincando pra você ver. Eu estudo muito conteúdo internacional, né, de Forex e de ações internacionais, de mercado internacional. E o IFR ou RSI é um dos indicadores mais utilizados no mercado Forex, principalmente. Tá? O pessoal usa muito ele junto com médias móveis, junto com volume, junto com níveis de suporte e resistência, para poder encontrar regiões de pullback ou para poder encontrar literalmente para fazer operações como no mercado Forex. Você tem uma ideia de que tudo que sobe desce, tudo que desce sobe em algum determinado momento. E quando você tem um capital relativamente grande para você operar, no Forex você consegue fazer um balanceamento muito bacana das suas ordens. Então, quando ele chega no nível 70, por exemplo, essa é uma estratégia que está disponível aqui, que eu fiz aqui, para vocês poderem operar, mas lá você consegue bater no nível 70, abrir uma operação de venda e buscar o seu lucro, só que muitas vezes ele continua subindo por um bom tempo. E aí você vai abrindo outras operações e vai gerenciando o seu risco, vai fazendo o seu manejo de ordem, seu manejo de posição, de drawdown e etc e tal, de uma forma muito mais eficiente do que a gente consegue fazer aqui no Profit, não só por causa da ferramenta, da plataforma, do Profit, mas também pelo modo operacional, pelo ativo que a gente usa e pela forma de operar, né? Porque a gente aqui está fazendo day trade. Então, no day trade, você não pode ficar posicionado uma semana, porque obviamente não vai ser day trade, né? Além disso, nós estamos trabalhando com o futuro, então tem questão de ajuste, enfim. O mercado é totalmente diferente, mas a ideia por trás do negócio é muitas vezes a mesma, né? Então lá no Forex fica aberto de segunda a sábado, por exemplo, tem os horários específicos, agora eu não me recordo exatamente, mas é 24 horas, então você consegue fazer a abertura e fechamento de ordens 24 horas por dia e durante o período que o mercado está aberto, obviamente, e você pode ficar posicionado o tempo que você quiser enquanto você tiver saldo na sua conta, na verdade, né? Então, é um mercado totalmente diferente, mas a ideia por trás do negócio a gente pode trazer e aplicar aqui no nosso mercado, obviamente fazendo os respectivos ajustes, tá bom? Então vamos lá. O setup de FR aqui, ele é basicamente igual ao de estocástico. São dois osciladores, tá? Você pode ver que eles oscilam entre o estocástico lento entre 0 e 100, o FR também entre 0 e 100, e boa parte dos osciladores vai variar entre essa faixa de 0 e 100, tá? Então a gente tem aqui basicamente 5 setups que eu estou disponibilizando para vocês fazerem as suas operações. O primeiro é o de sobrecompra e sobrevenda, ou seja, nós temos os níveis aqui estipulados sobre como sobrevenda, toda vez que ele está acima, ele compra, está abaixo, ele vende. Tem a perda dessas regiões de sobrecompra, ou seja, se ele está acima e perde, ele vai vender, se ele está abaixo e ganha essa região, ele vai comprar, tá? Tem um cruzamento da média do IFR, nós temos aqui o IFR, né? E tem uma média dele, então toda vez que ele cruza para cima, ele vai comprar, cruza para baixo, ele vai vender. Tem um cruzamento da média nas regiões de sobrecompra e sobrevenda, que seria esses pontos aqui, tá? O cruzamento que acontece aqui, ele não faz nada no meio dos limites, né, de sobrecompra e sobrevenda. Se cruzar aqui, ele não faz nada, mas se cruzar dentro aqui dessa região de sobrecompra e sobrevenda, ele vai abrir as operações a favor de uma possível reversão do movimento. E temos aqui, justamente nesse setup número 5, que não é o 5, é o 3 na verdade, aqui, deixa eu só corrigir isso aqui. Prontinho, agora sim. No caso, o setup aqui de operações contra a tendência, que é o quê? Toda vez que ele ganha o nível, ele fazia uma compra,
né, de sobrecompra, ele fazer uma compra, operar contra a tendência. E toda vez que ele ganha, perde, no caso, o nível de sobrevenda, de fazer uma operação vendida, operando contra a tendência, tá? Recomendo? Cara, sinceramente não sei. Inclusive, isso é uma coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo que eu quero deixar bem claro, tá? Rafa, por que que você não fala qual é o melhor time frame, qual é o melhor configuração, qual é o melhor setup, etc, etc e tal, para poder operar para mim ter os melhores lucros exorbitantes que eu puder ter na minha vida, colocar R$ 100 e ficar multimilionário, tá? Por um motivo muito simples. Eu escolhi fazer dessa forma. Por quê? Olha só. Quando a gente disponibiliza estratégias, principalmente robôs aqui dentro do mercado, eles podem ser feitos de três formas. Tá? Existem os robôs white box, que são aqueles robôs em código aberto, que a estratégia é aberta, você pode configurar a estratégia do jeito que você quiser, qual estratégia você quiser, eles têm várias opções, e aí você configura a estratégia e os parâmetros. E aí você tem a liberdade de escolher o time frame, o ativo, enfim, tudo aquilo que você quiser escolher dentro da estratégia você pode fazer no robô white box, beleza? Tem os robôs gray box, que são caixa cinza, caixa branca, né? Os gray box, eles rodam uma estratégia específica, tá? Mas todos os parâmetros são abertos. Parâmetros de configuração do indicador, como aqui nesse caso, por exemplo, ó, o período IFR é aberto, período de média, sobrecomo, sobrevendo, tipo da plotagem, enfim. Você tem aqui todos os períodos abertos, os parâmetros abertos. Então você pode escolher não só os parâmetros da estratégia que o robô está rodando, apesar dele estar rodando uma estratégia específica, você pode escolher todos os parâmetros que você quiser, inclusive time frame e ativo. Então você pode estar aqui no índice, mas você pode pegar no dólar, você pode pegar em ações, em opções, enfim, naquilo que você quiser fazer, você pode vir aqui e rodar esse robozinho ou essa estratégia aqui no determinado ativo time frame que você desejar, tá? E existem uns robôs black box, que são robôs que rodam estratégias específicas com parâmetros específicos dentro de ativos muito específicos, tá? Então esses robôs black box, eles não permitem que você altere nada. É um pacote fechado, tá? Você vai alterar, você só vai abrir, colocar ele na sua conta, ele vai rodar do jeito que ele é vendido ou disponibilizado para você. Para você fazer isso, você precisa ser um analista CNPI. Eu não sou analista CNPI, eu não tenho o certificado, então eu não posso, eu, Rafael Nunes Manaus, não posso falar para você rodar determinado parâmetro específico num time frame, num ativo específico, porque eu não sou analista, eu não posso fazer isso. Tá? Eu posso recomendar os time frames que eu opero que eu geralmente analiso, que são 2 minutos e 15 R. Em todas as estratégias eu faço isso. Em todos, sem nenhuma exceção. 2 minutos, 15 R para o índice, 5 e 8 R para o dólar e 2 e 5 minutos para o dólar, porque o dólar é muito mais, é diferente, então você precisa olhar de uma forma diferente. Não opero dólar, opero só índice, mas sempre olho 2 minutos e 15 R. Então todos os ativos, todos os indicadores, todos os time frames que eu olho, em todos os setups da RNET que estão disponíveis, eu sempre olho 2 minutos e 15 R. Sempre, tá bom? E tem o meu modo operacional, obviamente. Eu uso muito dos indicadores, praticamente todos eles, para mim poder tomar a minha decisão de quando operar, de quando entrar numa operação ou não. Tá? Eu uso praticamente todos eles, eu tenho aqui na minha tela e sempre vou olhando cada um deles porque eu sei que cada um vai me dizer uma coisa um fundo, um topo, uma tendência, uma reversão, enfim, cada um vai me dizer uma coisa. Então eu olho praticamente todos eles antes de clicar aqui no botãozinho do mouse, tá bom? Vocês entenderem então o porquê que eu não faço isso, eu vou tentar criar uma metodologia para disponibilizar isso para vocês de uma forma mais aberta, tá? Para vocês poderem ver aqui os setups de time frames agora que a Nelogic está disponibilizando uma loja. Talvez a gente consiga fazer isso de uma forma muito mais prática, talvez, né? Com todo mundo utilizando, com a gente tendo um rank lá enfim, eu acredito que vai ser um negócio bem bacana. Vocês entenderam então por que essa questão? Todos os nossos setups são gray box, não tem nenhum. Esses aqui são white box, eu acredito que são gray barra white box, porque o código está aberto, mas eles rodam uma estratégia específica, tá? E aí os demais todos são gray box, eles têm um código fechado, mas você consegue alterar os parâmetros e colocar em ativos e time frames diferentes, beleza?
Espero que tenha ficado clara essa situação do porquê eu não recomendar ou, enfim, fazer qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, pessoal, vindo aqui agora para o setup, explicando aqui os tipos de estratégia que você pode rodar, tá? A gente tem o tipo um, nós temos aqui, ó, tipo de estratégia um, que é básico, tá? Rompeu a região de como sobrevenda vai comprar e vai vender quando fechar abaixo. Rompeu para baixo, vai vender e vai sair da operação quando fechar acima. Simples, tá? Rafa, poxa, cara, mas parece que não é tão lucrativo esse robô desse jeito. É por isso que eu não faço recomendações. É por isso que eu deixo aberto para você vir aqui, porque muitas vezes, cara, você tem R$ 1.000 na conta, você quer fazer R$ 10 por dia, quer fazer 1% do seu capital por dia. No final do mês, isso vai te dar 30%, vai te dar 20 e poucos por cento. E, cara, olha aqui, com esse robô aqui você consegue fazer isso. Se você tem R$ 1.000 e entra numa operação com 5 contratos, para você fazer R$ 10, você precisa de 10 pontos, 15 pontos, vamos dizer. Vamos dizer que você precisa de 15 pontos para você poder pagar as taxas e sair de fato com o lucro R$ 10. Aqui, ó, primeira entrada do dia. E se você puxar a capivara aqui, você vai ver que praticamente em todas as primeiras entradas do dia você teve 15 pontos, que é o seu lucro do dia. Agora, se você tem R$ 1.000 e quer fazer R$ 1.000 por dia, aí é outra história. Aí o negócio é totalmente diferente. Você tem que operar muito mais alavancado, você tem que ser muito mais agressivo na sua forma de operar, né? Para você poder aferir o lucro que você deseja aferir, para você alcançar aquilo que você deseja alcançar. Mas olha só, percebam que se eu mudar qualquer parâmetro aqui, eu vou colocar, por exemplo, o período do IFR 8, cara, vai mudar drasticamente, vai mudar muito todo o cenário aqui. E depois eu vou fazer um teste aqui para vocês poderem ver, tá? Que se eu mudar um ponto, um valor aqui do período sobre como sobrevivendo, eu vou mudar um valor, um número. Vocês vão ver que a estratégia vai dar um resultado totalmente diferente. É por isso que eu não gosto e eu não faço recomendações de padrões time frames, porque às vezes para você não faz sentido, para outra pessoa faz, para outra não faz. Depende do seu capital, da sua ganância, daquilo que você está disponível a entregar, daquilo que você está disponível a arriscar e assim sucessivamente, beleza? Então aqui, esse é o primeiro setup sobre como sobrevivendo, não tem muito o que explicar, é basicamente perdeu aqui as linhas, vai vender, ganhou aqui, vai comprar, tá bom? E a gente tem o tipo 2, tá? Que é a perda dessas regiões de sobrevivendo e sobrecompra. Então, ele estava acima, veio para baixo, ele vai abrir uma operação de venda. Estava abaixo, fechou acima, vai abrir uma operação de compra, tá? Geralmente são operações contra a tendência. Então, num dia mais lateral, ele vai lucrar pra caramba. Mas num dia de tendência, ele vai estopar pra caramba. É isso que eu sempre explico. Todos os setups, eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens. É claro que se você pegar aqui e colocar, por exemplo, 95 e aqui colocar 0,5, ele já vai ter um resultado absolutamente diferente. Ele não vai dar, por exemplo, esses sinais aqui, tá? Mas você vai perder muitos outros sinais. Tá vendo, ó? Nossa, Deus, não deu sinal nenhum, ó. Aí, ó, só deu um sinal aqui. Tá vendo? Isso que a gente tá com o IFR período 8. Vamos colocar um período 4 aqui, para ver o que que acontece. Tá vendo? Mudei uma coisinha ou outra. Cara, tudo diferente, tá? Então, olha aqui, ó. Deixa eu voltar esse dia aqui, que tava numa baita tendência de baixa, ele mandou comprar lá em cima, aqui, ó. Olha só. Fez a compra aqui. Maravilha. Show de bola. Bom local para compra. Depois mandou vender, ó, na tendência de alta. Apesar de ter pago aqui e, cara, ter saído muito bem nesses dias aqui, olha só. Nesse dia aqui foi 100%, por exemplo. Esse dia aqui foi 100%. Agora, ó, ficou um dia sem operar. Tá vendo? Muda muito. Muda drasticamente. Rafael, então quer dizer que não funciona? Não, cara. Não é isso. Quer dizer que você precisa ajustar conforme aquilo que você tem em mente. Por isso que eu sempre deixo aqui um padrão para você poder seguir. Repare no resultado aqui, ó, que vai mudar na estatística. Eu deixo um padrão para você poder seguir
para você poder encontrar, talvez, no resultado. Olha só, antes estava menos 200, agora está menos 3.000. Não ficou positivo, cara, praticamente nenhum dia. Olha aqui. Somente no começo, depois olha o tanto de stop. Mas isso, lembrando que é nesse parâmetro aqui, nessa parametrização. Se eu vir aqui e colocar 8, ele vai mudar drasticamente aqui também, tá? E aí, isso no índice futuro 15R. Mas, aí, ó, já melhorou, melhorou horror, melhorou muito, de 3.000 para 500. Agora, se você vir aqui e colocar talvez em 20R, ele mude mais ainda. Não mudou tanto, beleza? Se você colocar no 2 minutos, talvez ele mude mais. E assim sucessivamente, cara. Aí, ó, de 3.000 negativo, a gente passou para 1.180 positivo, sendo que ele já pagou 1.600, ó. Mas também, será que ficou negativo? Cara, ficou negativo R$ 43, olha aqui que coisa louca. Tá vendo? É isso que eu falo para vocês. É por isso que eu, particularmente, não recomendo. Por quê? Porque às vezes, para você, muitas vezes, R$ 32 tá bom, cara. Mas tem gente que quer R$ 1.000. E aí o cara vem aqui, ó. Tá vendo? É isso que eu falo. Por isso que eu não, por isso que eu não faço esse tipo de recomendação. Até porque eu não sou analista, eu não posso fazer esse tipo de recomendação para você, tá? Estão aqui os estudos com base nos cálculos, no script, no algoritmo e tal, nos testes, backtest que tá rodando aqui. Agora, será que no mês passado ele deu esse resultado? Nos últimos 3 meses ele manteve isso aqui? Ah, já não manteve, ó. Não sei. Ah, tá. Não rodou o backtest, tá até o dia 10/10. Mas beleza, vamos deixar aqui no semanal. Como é que tá? Deve estar 50 mil. 200 de lucro no semanal. Olha só. Isso aqui é meta de muita gente, ó. 500 pagou 600, olha. Isso aqui é meta para muita gente. 100 é meta para muita gente, tá? Então, pessoal, é isso que eu falo para vocês em relação à dica de qual o melhor time frame, qual o melhor ativo. Cara, você precisa estudar. Você precisa estudar e adaptar aquilo que é melhor para você, aquilo que se encaixa para você, tá bom? Esse aqui então é o setup da perda das regiões de sobrevenda e sobrecompra. Ó, estava acima do 80, veio para baixo. Deixa eu dar um zoomzinho aqui só para gente poder, só para eu poder mostrar melhor para vocês, tá? Aqui, ó, estava acima de 80, aqui, ó, 84, fechou 76, fez uma venda. Mesma coisa. Estava acima de 80, 85, fechou abaixo, 72, fez outra venda. E assim sucessivamente, tá? E aí, aqui ele está configurado para fechar um box a favor ou um candle a favor, né, no caso do movimento. Então, se esse candle fechar positivo, ele vai ter o valor desse candle, se fechar negativo e assim sucessivamente, tá bom? Claro que você pode configurar aqui, né, os tipos de ordem e a saída com alvo ou não, tá? Ele está nas áreas da cor branca, então ele só vai sinalizar e vai ser no próximo candle seguinte, tá? Isso aqui é configurável, você pode colocar um alvo aqui, um stop fixo, ou alterar o código da forma que você quiser para você poder fazer os ajustes de stop e de gain, tá? Depois a gente tem operações contra a tendência. O que são essas operações contra a tendência? É aquilo que eu falei no começo, tá bom? Se ele perde a região, ele está acima de 20, né, da sobrevenda, e perde a sobrevenda, eu quero que ele compre, não que ele venda. Quero que ele compre. Porque eu entendo que se ele chega naquela região ali, muito provavelmente ele vai começar a subir, porque ele exauriu todo o movimento. E aí ele vai começar a subir, tá? Então, essa que é a ideia. Isso funciona muito bem quando você pode fazer o gerenciamento das suas ordens. Aqui, obviamente, o resultado vai ser ridículo, vai ser muito ruim, tá? Porque esse time frame, nessa situação aqui, realmente não, eu acredito que não faz sentido. Esse tipo de operacional aqui é para quem gosta de fazer preço médio, conduzir a operação por mais tempo, fazer o gerenciamento de drawdown e tal. Porque você vai comprar aqui e aí você vai fazendo o preço médio.
para você ir carregando a sua mão para quando o preço voltar, ele te pagar muito mais do que aquilo que você está esperando. Porque você entra com um contrato, depois com dois, com quatro, com oito, ou então com um, com dois, com três, com quatro, e isso vai aumentando a sua mão. E conforme o preço rompe, você não vai mais ter alguém com um contrato, você vai ter alguém com 3, 4, 5, 10, 20, 50 contratos. Tá? Isso aí vai aumentar exponencialmente o seu lucro, mas aumenta também exponencialmente o seu risco e aquilo que você está disposto a entregar para o mercado. Por isso você tem que ter um capital muito alto, você tem que ter um gerenciamento emocional muito alto, você tem que saber que você vai ficar negativo por muito tempo, valores muito altos. Então, isso aqui é um setup que o pessoal usa muito no Forex, mas que eu acredito que talvez não tenha uma eficiência tão grande. Por exemplo, ó, mandou comprar, comprar. Se você compra e faz preço médio aqui nessas regiões, ó, aqui vamos supor, você comprou um contrato, dois contratos, quatro contratos. Então você está com um, três, com quatro, sete. Está posicionado com sete contratos, o preço médio deve estar mais ou menos aqui, no meio dessa região, tá? Ele subiu com quatro contratos, 758 pontos. Essa que é a ideia, entendeu? Que o preço, uma hora ele vai subir. Isso no Forex, tá? Aqui no índice a gente sabe que isso talvez não seja tão verdadeiro. Porque aqui, ó, ele caiu, caiu, caiu desesperadamente. Seu preço médio devia estar mais ou menos aqui em cima, ó, ele não chegou nem a dar te deixar no lucro. Foi quase aqui, mas não chegou a te deixar no lucro. Se você fica posicionado pro dia, pro outro dia, aí beleza, ó, ele chega a te pagar aí lá 400 pontos, mas aí você tem que ter uma grana, porque para você ficar posicionado aqui com um três, 3 com 4 7 7 com 8 15 posicionado com 15 contratos. Depois fez mais uma compra aqui, 15 mais 30, 45 contratos. É pesado para você ficar posicionado, né, para outro dia. Bem pesado. Então, se você faz mais uma compra aqui, seu preço médio devia estar mais ou menos aqui nessa região, ó. Ou aqui nessa região. Não sei, não vou ficar chutando porque eu não sou adivinha, tá? Mas se ele tivesse aqui, por exemplo, ó, cara, 45 contratos, 400 pontos, tá bom pra caramba, né? Bastante dinheiro, bastante ponto, tá? Mas isso aí é pra quem tem sangue frio e muito dinheiro. Sangue frio e muito dinheiro, tá? Na conta para poder fazer esse tipo de operacional, tá bom? Que no Forex é extremamente comum. O pessoal faz bastante, tá? Porque tem um gerenciamento de ordem muito maior, enfim, etc e tal. A distribuição de lotes é infinitamente maior, os lotes são bem menores, então você pode começar com capital pequeno e fazer esse tipo de operacional que você consegue, porque você opera com centavos, né? Então, você consegue fazer isso daí. Beleza? E você também consegue abrir ordens contra. Então, se você está vendido, você consegue abrir ordem de compra, né? Se você está vendido aqui, mas o preço está subindo, subindo. E aí, se ele subir, tipo, putz, 200 pips lá, você pode fazer uma compra para poder diminuir o seu drawdown, entendeu? Você pode ir fazendo isso, porque ele vai estar vendido aqui, mas ele vai abrir uma compra aqui em cima, e aí ele vai te pagar essa compra, vai te dar um lucro pequeno que vai bater do seu prejuízo total até a estrutura reverter e o preço te pagar com base nessa ordem que você está aqui, tá? Já são outros 500, é outro tipo de mercado, são cenas para os próximos episódios, tá bom? E aí a gente tem então esse tipo de operacional contra tendência, espero que vocês tenham entendido. Tá acima, fechou para baixo, ele vai comprar, tá aqui, tá abaixo, fechou para cima, ele vai vender aqui nessas regiões, tá? É, no renco talvez fique mais fácil da gente visualizar, beleza? E é claro, pessoal, mais uma vez, é totalmente customizável, tá? Totalmente customizável, ó. Tá vendo? Aqui no time frame, olha a venda que ele fez aqui hoje, olha a compra que ele fez aqui. Em compensação, olha as vendas que ele fez aqui, ó. Se você está no médio, provavelmente você consegue talvez estar no lucro agora, tá? Aí precisa voltar, olha só a compra aqui, ó. Tá vendo? Funciona, cara. Funciona. É uma ideia que não é ruim, funciona. Agora entenda os riscos que você tem, ó. Olha a venda aqui onde pagou, ó. Olha a compra aqui. Se você segura, meu, show de bola. Ó, uma venda aqui, outra venda aqui em cima. Teu médio deve estar mais ou menos aqui nessa região. Ó, te pagou. Tá vendo? Olha onde foi a venda. Entendeu, galera? Agora, olha isso aqui. Como que você vai ficar fazendo compra aqui, 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 aqui? Meu, não tem quem aguenta.
aumento de mão uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Quase 200 lotes na mão, tá? Se você entra de um em um, não sei se vale a pena por causa do médio, né? Se você entra aqui, ó, entra um, seu médio vem aqui pro meio, obviamente. Mas se desce aqui, você entra com um, puto, o médio vai descer pouquinha coisa, cara. E depois, se você entra com mais um, você já está posicionado com três contratos. Um, ele vai ganhar um terço. Dependendo da distância, ele vai puxar muito pouco o teu médio. Então, às vezes, meu, nem compensa você fazer, tá? Às vezes, muitas vezes nem compensa. Aqui, ó, que, por exemplo, se você está aqui e você compra outro aqui, o teu médio vem aqui pro meio. O teu médio vem pro meio da posição. Isso que é médio, né? Vai pro meio. Só que se você já está comprado com um aqui, dois, mais um aqui, três, mais um aqui, quatro. Aqui, um é um quinto da sua posição. Já não é mais preço médio, é preço quinto. Então, tipo, você vai mexer muito pouco na sua posição final, tá? Você precisa esperar ele esticar muito mais. E aí, ó, se você está posicionado com cinco contratos, você vai comprar um, você tem que entender que ele precisa movimentar cinco vezes o preço para te trazer para o meio. Então, se você está no prejuízo de 200 pontos, ele precisa mexer 200 mil pontos, que é cinco vezes, 1.000 pontos para baixo, com um contrato para ele te posicionar na metade ali do coisa. É matemática que fala, tá? Então, beleza, essas são as operações contra a tendência, senão eu vou ficar falando isso aqui o dia inteiro e não dá. E a gente tem um cruzamento da média, o IFR, que é o setup 4. Então, toda vez que a média que o IFR cruza a média para baixo, ele vai vender, cruzou para cima, ele vai comprar. É simples, não tem muito segredo. Nossa, Pai Eterno. O problema é que ele vai fazer 300 mil operações. Todo pullback que tiver, ele vai coisar. E aí, o que que você precisa fazer? Você precisa aumentar, obviamente, o período da média. Com uma média de 20 aqui, só para vocês terem ideia. Que aí a média vai ficar mais no meio, então ele vai conseguir não fazer esse monte de pontada aqui, esse monte de operação cabulosa aqui, nesse sentido do movimento, tá? Ó, vai pegar movimentos muito maiores e tal, apesar de que muitas vezes a entrada e a saída vai ser atrasada, tá? Por causa dessa, justamente dessa recuperação aqui, beleza? E aí, cara, você pode pegar esse código aqui, meter uma média Tilson, pode meter uma JMA, pode colocar uma média, aqui a média tá exponencial, o tipo de média, ó, média exponencial. Pode meter uma aritmética, uma ponderada e fazer aquilo que você quiser, tá? Isso aqui é, obviamente, é um Greybox, é uma sugestão, tá? É, para você entender que, cara, é possível, tá bom? Existe essa possibilidade de você fazer as operações dessa forma. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que vende isso daqui a preço de milhares, tá? E não vale, cara, tá bom? Mas tá aí, pega muitos movimentos bons, tá? Se a gente puxar uma estatística aqui, não sei como é que vai ficar, porque eu sinceramente nunca rodei. Uau! Então, vocês veem aí que vale a pena. Vale a pena, 5 mil. Me surpreendeu, apesar de. Tá com a posição aberta ali, vai ficar mudando. Apesar de ele ter te deixado. Ter tido um drawdown cabuloso, ó. 2.000 negativo, mas teve uma recuperação fantástica. 2.700 negativo, 2.000 e 3.000 negativo. Olha que péssimo. Consolidação, lateralização, ele vai destruir sua capital. Em compensação, quando ele pegar a tendência, vai, ao invés o tanto que o mercado estuprou, você vai estuprar o mercado. E aí vai ter uma recuperação excelente, excepcional, tá? Vai recuperar bastante ponto, ó, operações de 1.000 pontos, depois operações de 600, 200, 900, 500 pontos, tá? São operações que vão fazer toda a diferença lá no capital final e te deixar com uma boa margem de lucro, tendo em vista que ele vai pegar esses movimentos muito maiores, tá? Então, meus queridos amigos, esse aqui é o setup de cruzamento de média do IFR, e aí você pode usar. Aí, olha só, se eu pegar uma média de 21, 4.900, vou pegar esse último aqui, ó, 4.800.
Vamos ver o que vai acontecer? Eu dei só um, coloquei um número a mais na média. Olha o que que vai acontecer. Vamos carregar de novo as estatísticas aqui. Aumentou drasticamente, cara. 5.300. Tá vendo? E o drawdown nem foi tão alto, ó. Olha só que coisa. 1.800. Vamos ver se tem mais algum drawdown maior aqui. 855. 855 de novo. 2.000. E é isso aí, ó. 2.800. Não, realmente, o drawdown foi bem alto também aqui. Mas beleza. Tá aí, ó. Está com 5 no bolso. Fator de lucro 1,3. E aqui que tá o BO. 3.500 declínio máximo. Tá aí, ó. Tá vendo? Então, meus queridos amigos, curva de patrimônio chegou a ficar bem negativo e depois teve uma recuperação fantástica nos períodos de tendência, tá? Mas esse aqui não é o objetivo. O objetivo é simplesmente mostrar para você os operacionais, tá? E falar para você que, cara, que se você encontrar o parâmetro, cara, é só meter bronca. Só meter bronca. E tem o tipo 5 que é o cruzamento da média, nas regiões aqui de sobrevenda e sobrecompra, tá? Então ele só vai fazer operação quando cruzar a média nas regiões de sobrevenda e sobrecompra. É óbvio que aqui eu preciso ajustar o valor da média, né? Porque é uma média de 20, muito raramente, se é que alguma vez ela entra, vai entrar dentro dessa região de sobrevenda e sobrecompra. Eu acho muito improvável que isso aconteça. Pode ser que aconteça, mas eu acho muito improvável. Nossa, temos que diminuir também aqui. Bom, o único sinal que deu foi aqui atrás, mas aí o cruzamento. Ah, o cruzamento acontece porque ele não está. Então vamos diminuir mais aqui para 60, cara. Porque o. Né? Então tá aí. Mais um setup que você pode operar. Entendendo, pessoal, que dentro, quando o ativo está em tendência, realmente, muito provavelmente esses sinais aqui, eles vão dar stop, tá? Porém, você consegue ainda fazer operações estruturadas dentro disso aqui, tá? Ó, sinais muito bons, tá vendo? E é claro que é só você fazer o ajuste dos períodos, do time frame, do ativo, e etc, e etc e tal, tá bom? Só você fazer o respectivo ajuste, tá? Nada te impede de você gastar algumas horas aqui estudando isso, da mesma forma que eu já gastei, meu, dias e noites aqui afinco estudando para trazer esse conteúdo para vocês. Nada óbvio também de você desprender um pouco da sua atenção, do seu tempo, para poder fazer esses estudos, essas análises aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Caso você tenha interesse nesse setup, em outros mais, quase 20 já setups totalmente automatizados que a gente tem disponível no Drive, o link está na descrição do vídeo, tá bom? A gente tem um plano vitalício, você adquire apenas uma vez, não paga mais nada, tá? E aí você tem acesso a todos os indicadores, setups, robôs, atualizações e futuros lançamentos que serão disponibilizados para o Profit, tá? Então, meu querido, não perca tempo. A Nelogica está disponibilizando a loja estratégias, esses indicadores todos estarão lá também, mas aí, no caso, a contratação vai ser feita de forma individual, setup por setup, robô por robô, indicador por indicador, tá? Então, vai ser cobrado uma pequena taxa mensal, semestral ou anual, para você poder ter acesso a todos esses indicadores. É diferente daqui que o plano é vitalício, você paga apenas uma única vez e tem acesso a
todos eles, tá bom? Se você quiser não só ter os indicadores, mas também aprender a programar os seus e criar suas próprias ferramentas, enfim, tá no link da descrição desse vídeo aqui também o curso do Sclerep, tá? Que é o melhor curso de programação para Profit que você vai encontrar no mercado, sem sombra de dúvidas alguma, tá bom? Eu vou passar aqui, então, o código para quem não quiser comprar ou para quem não tem condições, né, de comprar e tal, e quiser aprender a fazer. Vou passar aqui o código devagarzinho, você vai pausando e vai transcrevendo o código, porque eu tenho certeza absoluta que muito melhor do que eu copiar e colar o código aqui em qualquer lugar, é você literalmente parar para escrever, entender e aprender, tá? Isso aqui faz toda a diferença. Você só aprende a codar codando, não adianta. Só aprende a escrever o código escrevendo o código, tá? Isso é uma das maiores verdades desde que eu comecei aqui a mexer nesse mundo de programação. Essa é a maior verdade que tem. Você só aprende quando você pega para fazer. Se você não pegar para fazer, você de fato não vai aprender nunca. Enquanto você for dar de mão beijada, você não vai conseguir fazer. Beleza? Então, Deus abençoe a sua vida, meu querido e minha querida. Um forte abraço. Tamo junto e vamos embora para cima. Vamos parar não. Então, bora para cima. Forte abraço.